iremos utilizar o livro de atividades na página 4, 5, 6 e 7. Vamos lá comigo? Página 4, livro de atividades. Número 1. A respeito da ocupação e da exploração do território do Brasil colônia, após a chegada dos portugueses em 1500, analise as afirmativas a seguir. Número 1. A extensa faixa de litoral voltada para o Atlântico foi explorada apenas por portugueses. Falsa, né? Outros colonizadores também exploraram. 2. Além dos portugueses, outros povos, como os franceses, visitaram as costas brasileiras e realizaram trocas com os indígenas que habitavam o litoral. Sim, verdadeiro. 3. Os indígenas promoviam trocas com portugueses e franceses, pois para eles não havia diferença entre os povos europeus. Também está verdadeiro. O indígena ele não sabia distinguir quem era francês, quem era português, quem era espanhol. Para ele era tudo europeu, certo? Então nós temos aí corretos alternativas 2 e 3 que correspondem à letra E. Número 2. A respeito da presença francesa em nosso litoral durante o período colonial, assinale a alternativa correta. A. Ocorreu com o consentimento das autoridades portuguesas? Falso, os portugueses não autorizaram. B. Os franceses realizavam troca com os indígenas que habitavam o litoral? Sim, verdadeiro. Foi isso que facilitou a invasão deles. Então a número 2 é a letra B. A número 3 deixaremos para um próximo momento. Agora nós vamos para a página 6. Questão 4. Analise o mapa abaixo. Com base nele, insira nos retângulos os números correspondentes às ocupações francesas e holandesas no Brasil colônia. Bom, vamos lá. Nós temos aí número 1, Rio de Janeiro, número 2, São Luís, número 3, Salvador e 4, Olinda, Recife. Vamos ao primeiro quadro aqui em cima. A ocupação do Maranhão foi comandada por Daniel de Latoute e resultou na fundação da Vila de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, ali permanecer entre os anos de 1612 a 1615, quando foram expulsos pelos portugueses. A França equinocial foi caracterizada pela exploração de pimenta, de canela, de madeiras nobres, além de outros produtos da região. Qual que é essa região? É a número 2, São Luís. Então, vocês iriam colocar o número 2. Próximo. Os holandeses, interessados na produção e no comércio do açúcar, fundaram a Companhia do Comércio das Índias Ocidentais e planejaram a invasão da Bahia. Estiveram na região entre os anos de 1624 e 1625. Que é o número 3, a região de Salvador. Próximo. Os franceses ocuparam a Baía de Guanabara em 1555 e ali estabeleceram um povoado que realizava trocas com os indígenas da região. Eram famílias calvinistas que surgiram das perseguições religiosas na França. Foram expulsos por Estácio de Sá, sobrinho do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes de Sá, em 1567. O núcleo de povoamento francês foi posteriormente denominado França Antártica, que é a região do Rio de Janeiro, número 1. E a última é a número 4, Olinda, Recife. Em uma nova investida, os holandeses tomaram Pernambuco como grande centro do produtor de açúcar. Permaneceram na região durante 24 anos, fundaram vilas, mudaram a capital de Olinda para Recife e contaram com a administração do conde João Maurício de Nassau-Sieg. Em 1664, foram expulsos pela insurreição pernambucana, luta que envolveu portugueses, indígenas e africanos, homens escravizados e livres. Então ficou o número 2, 3, 1 e 4. Próxima página, página 7, questão 5. Os holandeses, detentores de grande frota mercante
distribuíam produtos coloniais pela Europa. Eles reuniam condições para transportar e refinar o açúcar brasileiro, bem como financiar grande parte da instalação da empresa açucareira. Neste contexto, estabelece a relação entre a União Ibérica, 1580 e 1640, e as invasões holandesas ao território local brasileiro. Bom, vocês irão colocar da seguinte maneira. Vamos lá. Com o advento da União Ibérica, o Brasil colonial passou para o controle dos espanhóis. Com o advento da União Ibérica, o Brasil colonial passou para o controle dos espanhóis. Com as rivalidades existentes entre estes e os holandeses, os flamengos foram impedidos de obter o açúcar em estado bruto para o refino e posterior comercialização. Essa proibição os levou a criar a Companhia das Índias Ocidentais, objetivando invadir as terras brasileiras e dominar a produção açucareira. Certo? Número 6. A respeito da administração do Conde Maurício de Nassau, leia o fragmento a seguir. Nassau, afirma o historiador José Antônio Gonçalves de Melo, mandou que vendesse a créditos os engenhos abandonados pelos antigos proprietários que se haviam refugiado na Bahia. E, ao mesmo tempo, animou os novos compradores acenando com perspectivas de bons lucros. Agora que tudo fazia crer que a paz começava a reinar, também foram tomadas medidas nem sempre obedecidas. Cumpre dizer, proibindo a agiotagem desenfreada. E, de certo modo, os capitais obtidos pelos senhores de engenhos permitiriam a obra de restauração das propriedades, a renovação dos canaviais e a compra de escravos, tudo com a indispensável garantia da incapação pela WLC, Companhia das Índias Ocidentais, das dívidas por eles contraídas junto a mercadores holandeses e judeus. Cite as medidas tomadas por Maurício de Nassau após os holandeses terem se estabelecido na capitania de Pernambuco. Vocês irão colocar a revitalização e a liberação de empréstimos para a reconstrução dos engenhos. A revitalização e a liberação de empréstimos para a reconstrução dos engenhos. A plantação de novas mudas de açúcar e o financiamento para a compra de escravizados. A plantação de novas canas de açúcar e o financiamento para a compra de escravizados. B. Qual era o principal objetivo de Nassau ao colocar em prática as medidas citadas no item anterior? Nassau desejava aumentar a produção de açúcar e, consequentemente, aumentar os lucros. Nassau desejava aumentar a produção do açúcar e, consequentemente, o aumento dos lucros. 7. A respeito da ressurreição pernambucana, assinale a alternativa correta. A. Luta travada entre portugueses e espanhóis pelo fim da União Ibérica? Não. Movimento promovido por diversos grupos da sociedade colonial brasileira para a expulsão dos holandeses? Sim, verdadeiro. Então, a número 7 é a letra B. 8. Explica os motivos que levavam os escravizados a formar os quilombos. Os escravizados desejavam liberdade. Os escravizados desejavam liberdade. Fugir dos maus tratos, do trabalho exaustivos e por longas horas, além de buscar seus familiares que foram separados quando a chegada do navio negreiro ao porto. Certo? Essa foi a nossa atividade de hoje.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar.